Então, pessoal, bom dia. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento do dia 8 de junho de 2021, período da manhã, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro, Mônica Renata Melo Ferreira Estou, Maurício Dauritin do Vale e Sheila Ares Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência, ressaltando que a doutora Mônica está substituindo aqui no nosso colegiado uma vaga que ainda não foi preenchida e permanecerá conosco durante toda a reunião de julgamento, todos os períodos. Vamos dar início pelo primeiro item da nossa pauta. Deixa eu pegar aqui. Item 1, de relatoria do Dr. João, toque especial indústria e comércio limitada. Muito bem. É muito simples, o caso é de não conhecimento, porque a matéria que ele trouxe no recurso não foi impugnada. Lançamentos de contribuição previdenciária, apurado em confronto com os valores declarados em GFIP e os valores efetivamente recolhidos, relativa a empresas, SAT, RAT, contribuintes individuais e terceiros, de 6 de 2003 a 7 de 2004. A impugnação foi considerada procedente em parte, ocasião em que foram excluídos os valores declarados em GFIP que não foram submetidos, nas GFIPs que não foram submetidas à autoridade lançadora no curso da investigação fiscal, e que eram menores do que os que constavam das folhas de pagamento. Na impugnação, foi contestado o lançamento relativo às competências de maio a julho de 2004. Ele apresentou um recurso voluntário alegando somente a exorbitância do percentual da multa e da taxa de juros. O recurso é tempestivo, porém, não é possível dele conhecer, pois as matérias dele contidas não foram pré-questionadas na impugnação e quedaram reclusas. Voto por não conhecer do recurso voluntário. É um processo pequenininho, está fácil de ver aí. Ok. Alguém tem algum questionamento? Não. Então, doutor Wesley, como vota? Presidente, eu vou acompanhar o relator e eu vou precisar reiniciar aqui o computador enquanto vocês votam. Tá. Porque travou, então eu acompanho o relator. Tá bom. Seguida aqui. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho o relator, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 1, toque especial, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso. Só esperar o Wesley retornar, né? Tá. O item 2, que aí, se já quiserem ir abrindo, é 2. Deixa eu Como é que orientar. vai ser a ordem aí? Pois é, eu fiz, vai ser rápido de votar, porque eu já organizei a sequência de votação. Nós vamos começar primeiro com o processo de final 15. Então, é o item 2 mesmo, 2008-15, né? Isso. É o item, deixa eu ver, é o item 2. Isso mesmo, é o item 2 mesmo. Tá, eu vou abrindo aqui. E eu vou fazer um resumo para esperar a doutora Wesley voltar, eu faço um resumo para aí como é que eu votei em todos os casos, em todos os processos. Se quiserem ver, na pasta tem um arquivo do Word aí, chamado resumo, acho que dá para ter uma ideia.
Voltou, doutor Wesley. Pronto. Wesley, a gente vai para o item 2 da pauta. Tá. São vários processos do mesmo recorrente, mas o doutor João vai começar pelo item 2, né, doutor João? Sim. Eu vou fazer, então, um resumo. Posso fazer já? Sim, pode. Bom, acho que são 7 processos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 processos. São 2 de obrigação tributária principal e os demais são de obrigação acessória. Em nenhum dos casos houve questionamento quanto à matéria lançada. Então, o contribuinte não questionou isso. No lançamento, a fiscalização, ela identificou um grupo econômico, então tem lá, acho que umas 15 ou 20 empresas do grupo econômico, todas com termo de solidariedade, então tem várias responsáveis solidárias, e, com exceção de um único processo, essas empresas, esses sujeitos passivos responsáveis solidários, eles não impugnaram. Teve também uma responsável subsidiária, que foi a que sucedeu o contribuinte. Esse sim, essa responsável subsidiária, ela apresentou impugnação em todos os casos. Mesmo o contribuinte não apresentou em todos os casos, apenas em um. Vamos lá. Apenas no processo de final 15, que é o que a gente vai julgar primeiro, houve impugnação do contribuinte e dos responsáveis solidários, e a responsável subsidiária Soebra, ela apresentou impugnação em todos os casos. Por interpostos recursos pelo contribuinte e pelos responsáveis solidários e pela responsável subsidiária, embora não tivessem impugnado na maioria dos processos. Entretanto, apenas no processo 15, que vai ser o primeiro, o recurso de todos foram conhecidos parcialmente. Nos demais processos, conheceu-se parcialmente somente do recurso da Soebra, porque ela foi a única impugnante. Em todos os processos, a Soebra questionou sua condição de sujeito passivo na qualidade de responsável subsidiário. No caso das multas isoladas que impliquem retroatividade, isso já foi dado lá no acordo da DRJ. As multas isoladas não foram relevadas, porque em nenhum dos casos, a gente vai ver, a falta foi corrigida até o momento da apresentação da impugnação. Na verdade, elas não foram corrigidas em momento algum. Nos processos de obrigação principal, que é o de final 15 e de final 40, foi negada a relevação, porque não tem dispositivo legal que autorize a relevação da multa vinculada. E a condição de responsável solidária da Soebra, que acaba por ser o único recurso conhecido em todos os processos, a recorrente foi reconhecida nos termos do inciso 2º do artigo 133 CTN, há provas documentais do trespasse e os elementos dos autos apontam para o fato de a trespassante ter continuado a explorar a atividade. Essa é a grande questão de todos os autos, condição de subsidiária dessa recorrente. Então, vamos lá. Trata-se de... Esse processo é o único que os sujeitos passivos, todos eles, impugnaram. Trata-se de financiamento de contribuições previdenciárias, descontadas dos empregados e não recolhidas ao erário, DEPCAT tal, relativo a 11 de 2005, janeiro de 2007. O lançamento foi em desfavor de educação infantil e ensino fundamental Pampulha. Então, esse é o contribuinte. E foram arroladas como responsáveis solidárias várias empresas, constituintes do mesmo grupo econômico. Foram apresentadas impugnações pela autuada e responsáveis solidárias, florestais, e pela responsável subsidiária, que é a Soebra. Esse nome vai aparecer muito nas florestais. As impugnações foram consideradas improcedentes, mas o acordo determinou o cálculo das multas resultantes da mesma ação fiscal com base na portaria conjunta 14, que é o que hoje é o que diz a súmula. Manejaram-se recursos voluntários em peça única, em nome de todos os sujeitos passivos, com as seguintes alegações. Pode ter havido cobrança e duplicidade, porque os mesmos fatos também resultaram de diferentes autos de infração. Que a autoridade lançadora apenas presumiu, mas não comprovou, que a empresa sucedida teria continuado a explorar a atividade em outros estabelecimentos, e a presunção não poderia ser supedâneo para atribuir à recorrente a responsabilidade subsidiária.
que o artigo 133 do CTN limita a responsabilidade do sucessor aos tributos devidos pelo estabelecimento adquirido, e não pela pessoa jurídica sucedida. E os débitos previdenciários não são relativos ao estabelecimento comercial. Que não pode persistir responsabilidade subsidiária em relação aos SEMES, que é uma das responsáveis solidárias. Por quê? Quanto àquela entidade, não vingou o contrato de trespasse. E a multa deveria ter sido relevada consoante o parágrafo 1º do artigo 291 do Regulamento da Previdência Social. Então, esse é o relatório. Os recursos são tempestivos. Porém, não conheço delegação relativa à responsabilidade por tributos relacionados aos SEMES, porque nestes autos somente se encontram tributos cujo contribuinte é Educação Infantil e Ensino Fundamental Pampulha Limitada, figurando no polo passivo na condição de responsáveis os demais recorrentes. Então, não tem nenhum tributo lançado aqui no SEMES. Também não conheço da alegação de possível lançamento em duplicidade, porque essa matéria não foi questionada na impugnação, quedando-se preclusa. Conheço, portanto, apenas da matéria relacionada à condição de responsável subsidiária em razão da sucessão, inclusive quanto à aplicação do artigo 133 e do pedido de relevação da multa. O pedido de relevação da multa também não foi pré-questionado, mas aí tem um dispositivo no regulamento que determina que ele deve ser apreciado de ofício. Diz lá que mesmo se o contribuinte não pedir, a gente tem que apreciar a possibilidade de relevação. Por isso eu conheci. Pois bem, os recorrentes não contestaram no recurso voluntário as matérias lançadas, de modo que, à exceção da questão relacionada à sujeição passiva, todos os demais elementos do lançamento são incontroversos: faturador, matéria tributável, base de cálculo, alíquota e tributo devido. Quanto à questão controversa, o colegiado da COL decidiu que, em face das cláusulas do contrato de trespasse, ficou caracterizada a hipótese de responsabilidade subsidiária nos termos do artigo 133, inciso 2º do CTN. A recorrente, por sua vez, alegou que a autoridade lançadora apenas presumiu que a sucedida teria continuado a explorar a atividade empresarial. Pois bem, ao contrário do que afirmou a recorrente, a questão da sucessão não foi presumida, mas foi deduzida das informações obtidas no curso da ação fiscal. A trespassante, que é o contribuinte principal, a trespassante não efetuou a baixa nos cadastros fiscais e nem na junta comercial, permanecendo ativa. Diante da constatação, a autoridade fiscal, de modo conservador e em benefício do contribuinte, entendeu por bem, ao invés de aplicar o inciso 1º do artigo 133, para considerar a recorrente integralmente responsável pelo crédito tributário, aplicar o inciso 2º para atribuir-lhe responsabilidade subsidiária com o alienante. É o que se depreende do relatório fiscal. Aí eu transcrevo aqui o relatório fiscal, que é isso que ele está dizendo, que a SOEBRAS, que é a recorrente, responde de forma subsidiária com o alienante. Então, aí dá uma questão de benefício de ordem, né? Ademais, sendo inconteste que houve a aquisição do estabelecimento, o afastamento da responsabilidade subsidiária conduziria a recorrente à condição de responsável integral pelo crédito tributário, que implicaria, ao meu ver, em reforma e em prejuízo, que não se admite no processo administrativo tributário. O contrato de trespasse deixa claro que houve aquisição do único estabelecimento da trespassante e ainda previu a possibilidade da exploração da mesma atividade, como está expresso nos trechos abaixo. Então, está aí, ó, a trespassante, tem a cláusula lá no contrato dizendo que a trespassante pode continuar exercendo a atividade. O artigo 133 estabelece que, em havendo aquisição do estabelecimento, o adquirente subroga-se nos deveres tributários da empresa adquirida. Está aqui. Importante ressaltar esses dois incisos aí, o primeiro e o segundo. Essa subrogação ela é integral se o alienante não continuar a exploração da atividade, ou ela é subsidiária se o alienante permanecer na atividade. Registre-se que, ao teor do que estabelece a súmula STJ 554,
A responsabilidade da sucessora vai além dos tributos, atingindo também as multas moratórias ou punitivas. Isso porque lá no texto do CTN fala apenas no tributo, né? Mas o STJ já pacificou a matéria e atinge também as multas, mesmo que punitivas, que é o que vai ser o caso das obrigações acessórias. A recorrente alegou que adquiriu o estabelecimento da empresa e não a pessoa jurídica como um todo, que afastaria a responsabilidade por contribuições previdenciárias. O artigo 1142 do Código Civil define o estabelecimento como um complexo de bens organizados para exercício de empresa por empresário ou sociedade empresária. Os artigos 969 e 1000 daquele código determinam a inscrição de cada estabelecimento do empresário ou da sociedade empresária no registro mercantil. A legislação tributária também estabelece que cada estabelecimento deve ter sua inscrição no CNPJ. Aí eu cito aí a legislação. O inciso 2º do artigo 127 do CTN, ao tratar do domicílio fiscal, esclarece que os atos e fatos que dão origem à obrigação tributária se relacionam com o estabelecimento. Eu cito aí o dispositivo do CTN. Por essa razão, os autos de infração e notificações de lançamento sempre identificam o estabelecimento no qual foram constatadas as ocorrências dos fatos geradores. Essa identificação se dá pelo número de inscrição do CNPJ. Ora, as contribuições previdenciárias são resultantes das atividades desenvolvidas pelas pessoas jurídicas em seus estabelecimentos e, portanto, são a eles relacionadas. Assim, a situação dos autos subsume-se exatamente o que estabelece o caput do artigo 133 CTN, pois não se questiona a aquisição do estabelecimento pela recorrente, tampouco o fato de ter explorado, inclusive no mesmo endereço, as atividades que eram exercidas pela trespassante. Portanto, não tem nenhum fundamento jurídico a alegação da recorrente de que a contribuição previdenciária não estaria relacionada ao estabelecimento adquirido, mas à pessoa jurídica, de modo que não lhe caberia responsabilidade subsidiária. Sobre a relevação da multa, essa hipótese somente se aplicaria em caso de penalidade por descumprimento de obrigação acessória, que não é o caso dos autos. A multa de ofício vinculada ao tributo não pode ser relevada por ausência de previsão legal. Registre-se que, quanto do cálculo da multa, deve-se observar o que foi decidido na decisão recorrida. Então, eu voto por conhecer em parte do recurso, conhecendo somente da matéria relacionada à condição de responsável subsidiária, inclusive quanto à aplicação do artigo 183 do CTN e da relevação da multa, e por negar-lhe provimento. Ok, João. Nesse caso, o recurso que você está conhecendo também é igual ao dos outros, que é só da... Só a Soebra que apresentou o recurso. Então, porque eu abri todos os outros também. É que nos outros você colocou a conclusão um pouquinho diferente. Você está conhecendo apenas do recurso interposto por Associação Educativa do Brasil, Soebras. Isso. Porque é o seguinte, se vocês verificarem, o recurso é uma peça única no nome de todos. Uhum. Então, nos casos em que todos os outros não impugnaram, eu não conheci o recurso na parte deles. Ah, entendi. Eles não impugnaram. Só conheci da Soebra, porque a Soebra sempre impugnou. Entendi. Neste caso, eles impugnaram. Então, eu conheci o recurso de todos, que é uma peça única. Então, tá certinho, tá. Beleza. Só que o recurso ele só questionou a condição de responsável subsidiária da Soebra. Embora todos tenham apresentado recurso na peça única, eu conheci o recurso de todos, a matéria só afeta mesmo a Soebra, porque ela é a única responsável subsidiária. Entendi. Então, você está conhecendo de todos, né? Nesse processo. Nos demais, ficou só da associação. Tá. Ok. Então, a gente já pode colocar em votação esse primeiro, item 2. Alguém tem algum questionamento? Dr. Wesley. Não, cumprimento aí o voto do relator. É bem claro e de fácil compreensão, né? Subrogue-se nas responsabilidades, né, tributárias, inclusive trabalhistas, né, a empresa que congrega o conglomerado ou sucede ela, né? Então, eu acompanho aí o relator. Obrigada. Doutor Paulo? Não saiu. Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho.
Doutora Letícia, Acompanho. doutora Mônica, Acompanho. doutor Maurício, Acompanho, senhora presidente. eu também acompanho. Então, item 2. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, conhecendo somente da matéria relacionada à condição de responsável subsidiária, inclusive quanto à aplicação do artigo 133 do CTN e da relevação da multa, e na parte conhecida, negar-lhe provimento. Esse foi o item 2, final 2008-15. Item 3, doutor João. É o item 3? Você quer ir? Aí vai em bloco. Vamos para o final 40, que também é obrigação principal. Depois a gente passa para as acessórias, que aí tem uma pequena mudança. 2008, 40 é o item 7 da pauta. 7. Isso. A questão é a mesma. É a questão da condição de responsável subsidiária. Já voltamos a essa questão. A única mudança desse processo aqui é no conhecimento. As alegações são idênticas, são as mesmas. E aqui eu não estou conhecendo do recurso, além de não conhecer da matéria preclusa, né? Eu não conheço do recurso interposto pelo contribuinte e pelas responsáveis solidárias, porque nenhum desses impugnou. Eu só conheço aqui do recurso da SOEBRA, que é responsável subsidiária, porque ela impugnou e ela recorreu. Mas nada se altera. Quer dizer, vou alterar a conclusão em razão do conhecimento. Essa conclusão que vai ficar a conhecer só do recurso das SOEBRAs, né? Então, o doutor João vai voltar nesse processo em conhecer parcialmente do recurso, né? Conhecendo apenas do recurso interposto por a Associação Educativa do Brasil, SOEBRAS, e ainda assim somente da matéria relacionada à condição de responsável subsidiária, inclusive quanto à aplicação do artigo 133 do CTN, da relevação da multa, e por negar-lhe provimento. Doutora Sheila, só um instante, acho que tem um erro aqui, não é SOEBRAS, eu acho que é SOEBRA, deixa eu só confirmar. Tá, é que tá SOEBRAS aqui. Mas no outro processo eu coloquei SOEBRA. Confirmando aqui. Só voltando pro... Não, é SOEBRAS, com S no final. SOEBRAS. Em relação só ao item 2, foram vários recursos, né? Que você acabou conhecendo, né? Eu já proclamei o resultado, Sim, mas só... é porque é uma peça única, né? Tá, é porque eu coloquei conhecer parcialmente do recurso, é do recurso mesmo. Ou é dos recursos? Não, é dos recursos. Tá, é só para... Ainda que seja uma peça única, todos recorreram. É porque os outros é do recurso mesmo, mas nesse é dos recursos. Tá, então o item 7 está conhecendo apenas do recurso interposto pela Associação Educativa do Brasil, SOEBRAS, né? Tá. É dos recursos. Eu vou colocar, então, no item 7, em conhecer apenas do recurso interposto, Eu não vou botar o conhecer parcialmente, tá? Porque você está conhecendo só desse recurso, tá? Então, a gente está delimitando... Não, mas mesmo ele é parcial. Então, entendi. Mesmo ele é parcial. Tá, beleza. Então, vou colocar parcial. Tá. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Dr. Wesley? Eu acompanho. Dr. Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, vamos lá. Item 7. Acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, conhecendo apenas do recurso interposto
por Associação Educativa do Brasil, SOEBRAS, e ainda assim somente da matéria relacionada à condição de responsável subsidiária, inclusive quanto à aplicação do artigo 133 do CTN e da relevação da multa, e na parte conhecida negar-lhe provimento. Certo, doutor João? Certo. Próximo. Bom, acho que dá para votar num bloco isso aqui, doutora Sheila. Sobre a questão das multas, as multas são as seguintes. O processo de final 71 é o CFL 91, que é multa que a empresa apresentou ao GFIP em desacordo com as orientações de preenchimento. Então, erro no preenchimento. O processo de final 26 é o AI 68, que é omitida fatos geradores na GFIP. O processo 81 é o CFL 67, que é fazer a GFIP deixando de informar adequadamente os dados cadastrais e demais informações relativas a contribuições previdenciárias que não sejam relacionadas com o fato gerador, que aí é o AI 68. O processo de final 12 é o AI 30, é o CFL 30, que é deixar de preparar a folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas aos segurados, nos padrões e normas estabelecidos pelo INSS. E o processo de final 01 é o CFL 38. A empresa não apresentou documentos, que na verdade aqui foi o livro diário, plano de contas, livro razão, livro caixa do período tal. Então, essas são as multas em questão. Dessas multas, a DRJ determinou que se aplicasse a retroatividade benigna, nos termos da portaria conjunta, que agora também é o termo da nossa súmula, nos processos de final 81 e de final... Aliás, só 81. Além de ter determinado também no caso dos processos de obrigação principal, que a gente já votou. Né? Então, de obrigação acessória, no 81 e de final 26, que é o RI 68. Então, esses dois, ela determinou o cálculo da multa mais benéfica. Certo? Nos demais, ela não determinou, porque é a multa de valor fixo. É aquela multa que soma com a multa do... Então, isso é o que aconteceu nos lançamentos todos do mundo. Em todos os casos, não houve questionamento sobre fato gerador das multas. Então, o contribuinte, o recurso é idêntico ao que a gente julgou. O contribuinte não questionou se a multa era devida ou não. Questionou sua condição de responsável. E aí, o voto é o mesmo. A SOEBRAS é responsável subsidiária pelas multas. Essencialmente é isso. E nos casos de retroatividade, eu não estou dando, porque já foi dado, né, pela DRJ, só estou fazendo um destaque lá no voto para que a autoridade preparadora, quando for executar o acórdão, verifique que tem que cumprir o acórdão da DRJ nesse particular. Vou abrir, então, aqui o primeiro. Vamos abrir o número 3, de final 71. Eu vi que todos estão com a mesma conclusão. Então, abrindo o final de 71, deixa eu só ver se tem alguma coisa mais para acrescentar. O voto é idêntico. Ele só trata da questão de responsabilidade, que nesse aspecto aí não faz diferença se é obrigação acessória ou principal. Então, em todos eles, eu voto por conhecer apenas o recurso das SOEBRAS, que as demais recorrentes não haviam impugnado, e ainda assim, somente da matéria relacionada à condição de responsável subsidiária, inclusive quanto à aplicação do 133 e da relevação da multa. Só que aqui na questão da relevação da multa também mudou meu voto. Nos votos de obrigação principal, eu afasto a relevação da multa por falta de previsão legal. Aqui eu estou afastando porque eles não corrigiram a falta a tempo. Então, a razão é outra. Também afasta a relevação da multa, mas não por falta de previsão legal. E negar o provimento. É isso. Ok. Doutor Wesley. A gente volta em bloco todos os processos, né, João? Sim. Eu acompanho, presidente. Doutor Paulo.
Está desligado o microfone. Acompanho. Ok. Doutora Fernanda. Acompanho o relator. Doutora Letícia. Acompanho. Doutora Mônica. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, os itens 3, 4, 5, 6 e 8, que o 7 a gente já tinha votado, de obrigação principal. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, conhecendo apenas do recurso interposto por Associação Educativa do Brasil, SOEBRAS, e ainda assim somente da matéria relacionada à condição de responsável subsidiária, inclusive quanto à aplicação do artigo 33 do CTN e da relevação da multa, e na parte conhecida, negar-lhe provimento. Item 9 do Dr. João. Cerealista Guaíra. Muito bem. Lançamento de contribuição previdenciária, glosa de compensações efetuadas pelo contribuinte, 9/2004 a 7/2005. O contribuinte entendia possuir o direito líquido e certo a compensar os recolhimentos das contribuições devidas ao INCRA. A impugnação foi considerada improcedente. Manejou-se recurso voluntário que se alegou que, ao entender que teria havido renúncia à instância administrativa em razão da concomitância, o colegiado da qual atentou contra o princípio constitucional da separação de poderes e da ampla defesa e contraditório, e que em nenhum momento o contribuinte pretendeu a alegada renúncia. Alegou também a negativa de apreciação da impugnação sob a alegação de concomitância feriu o direito do contribuinte de ter o crédito tributário suspenso. Alegou que o parágrafo 3º do artigo 126 da Lei 8213 foi tacitamente revogado pela Lei 9784. Que, dada a inconstitucionalidade declarada da Lei 8870, as diferenças dos recolhimentos havidos na sistemática daquela lei com os valores devidos consoante a Lei 8.212 constituiriam indebitos passíveis de compensação. Que, se tratando de tributos constituídos por homologação, o contribuinte pode efetuar a compensação de indebitos independentemente da autorização da administração pública ou mesmo do trânsito em julgado da ação judicial. Que a utilização da taxa Selic é inconstitucional e ilegal, que a multa aplicada é inconstitucional por ofender o princípio da vedação com fisco, da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva. É o relatório. Algumas anotações aí que se consideram. Muito bem. Por ser tempestivo, a autoridade lançadora fez constar no seu relatório que o contribuinte impetrou o mandado de segurança, número tal, para, essencialmente, que fosse reconhecida a inexigência da contribuição ao INCRA e a compensação dos valores recolhidos a esse título com parcelas vincendas arrecadadas pelo INSS. São trechos da petição do contribuinte. O pedido foi julgado improcedente e, por decorrência, foram lançadas as contribuições indevidamente compensadas, pois o contribuinte não havia obtido provimento judicial em seu favor. A decisão recorrida entendeu que o contribuinte renunciara à instância administrativa em face da concomitância entre a ação judicial e o objeto do lançamento, que foi a glosa da compensação do suposto indébito. No recurso voluntário, o contribuinte apresentou vários argumentos, essencialmente questionando a impossibilidade de discussão da matéria simultaneamente nas vias judicial e administrativa. Invocou legislação inaplicável ao caso, que é a Lei 9784, e abusou dos fundamentos constitucionais, cuja apreciação é defesa a esta turma por força da súmula carta número 2. O lançamento decorreu do deslinde do mandado de segurança número tal, em que se negou a liminar e, no mérito, julgou improcedente o pedido do impetrante, está na folha 20. Facilmente se verifica na petição inicial que instruiu a demanda judicial, folhas tais, que o contribuinte levou ao Poder Judiciário o questionamento acerca da compensação dos valores que entendia indevidos, e foi essa compensação que se tornou objeto da glosa
de que trata este processo. Cito aí. Esclarecida a questão da concomitância, e a despeito da insurgência do recorrente, forçosa é a aplicação da súmula CARF número 1. Então, eu voto por não conhecer do recurso. Na verdade, o lançamento só aconteceu porque ele perdeu na justiça. Então, o objeto é de fato mesmo. Ele pediu a compensação, ele não pediu que a justiça reconhecesse o indébito das contribuições ao INCRA, somente. Ele não pediu somente isso. Ele pediu isso e pediu judicialmente para compensar. O juiz nem reconheceu o indébito e, obviamente, também não autorizou a compensar. Portanto, há uma concomitância flagrante. O objeto do lançamento é justamente a compensação que ele havia pedido na justiça e perdeu. Seria diferente se ele tivesse pedido só o INCRA, por exemplo. Né? Exatamente. Se ele tivesse pedido só o reconhecimento do indébito, mas não tivesse pedido a compensação, estaríamos discutindo agora se ele poderia compensar ou não. Também, aí não seria caso de não conhecer, seria caso de negar provimento. Porque se ele perdeu a questão do reconhecimento do indébito, né? Se ele perdeu, ele não poderia compensar, a gente ia negar provimento. Mas aqui não é apenas o fato de ter perdido o indébito. Ele também perdeu no outro pedido dele, que foi compensar. Ok. Algum questionamento? Dr. Wesley? Eu acompanho. Dr. Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, item 9, cerealista Guaíra, acorda aos membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso. Item 10, Sociedade Comercial Santa Maria, também do Dr. João. Também a glosa de compensações efetuadas no período tal, acima do limite legal de 30%, estava estabelecido no parágrafo 3º do artigo 89 da 8.212. A impugnação do lançamento foi considerada parcialmente procedente em razão da redução da multa para 20%. No meu entendimento, essa redução está errada, mas não tem como reformar essa decisão, porque não houve recurso de ofício, dado o valor. Manejou-se recurso voluntário que se alegou que, tendo obtido amparo judicial para a compensação integral do indébito, não há que se falar em aplicação do limite de 30%. Alternativamente, que, considerando a revogação do limite legal, deve-se aplicar a retroatividade benigna. Seu relatório. Recurso intempestivo dele conheço. O recorrente alegou que obteve provimento judicial para compensar seu indébito sem se submeter ao limite de 30% previsto na legislação. A decisão judicial, de fato, reconheceu o direito de o contribuinte compensar os valores pagos indevidamente com parcelas vincendas da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento. Cita aí o trecho da decisão. Nos fundamentos da decisão, a magistrada se escorou no artigo 66 da 8383, que estabelece o caso de pagamento indevido a maior de tributos, contribuições, inclusive previdenciárias, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação de decisão, etc., o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento da importância correspondente a período subsequente. Ora, aí diz o parágrafo 1º, a compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da mesma espécie. Ora, o parágrafo 1º do artigo 2º do decreto 4657, Lei de Introdução às Normas do ABIND, estabelece que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare ou quando seja com ela incompatível ou ainda quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. O dispositivo invocado pela autoridade financiadora para efetuar a glosa das compensações, que é o parágrafo 3º do artigo 89 da 8.212, foi, ao meu ver, derrogado pelo artigo 66 da Lei de 8383, que lhe é posterior e regula inteiramente a matéria, inclusive destacando expressamente aplicar-se à compensação de contribuições previdenciárias. Ademais, com a expressa revogação do parágrafo 3º do artigo 89
da Lei 8.212, pela Lei 11.941, a conduta do contribuinte deixou de ser considerada infração. Nos termos da linha A, do inciso 2º do artigo 106 do CPN, a lei nova deve se aplicar ao fato pretérito, não deixa de ser considerada infração. Então, sob dois argumentos, não tem como aplicar o limite de 30%. Seja porque o limite foi derrogado pela Lei 8.212, seja porque, posteriormente, veio ainda a Lei 11.951, dar outro tratamento à matéria, deixou de considerar aquilo uma infração, então também não se aplica o limite mais de 30%. Então, eu voto por dar provimento ao recurso. Ok. Algum questionamento? Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 10, Sociedade Comercial Santa Maria. Acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Indo para o doutor Wesley. Rádio em Confidência Limitada, tem item 11 e 12. Bom, esse processo aqui, ele é uma obrigação de contribuições previdenciárias. Fazendo um resumo aqui, eles foram lançados em razão de que a recorrente teria sido autuada por valores recebidos pelos segurados empregados a título de férias e 13º de férias, rúbricas 44 e 78, respectivamente. Então, teria sido questionada por não recolher as verbas devidas ao INSS em virtude da concessão das férias aos funcionários. Após ter sido julgada improcedente a impugnação apresentada, a recorrente aduz em seu recurso preliminar de cerceamento de defesa, entende que não foi possível identificar a forma correta dos valores lançados, alegando que não foram apontados de maneira clara e inequívoca quais foram os recolhimentos que estavam em desacordo com a lei. No mérito, alega que houve erro na interpretação do fisco no lançamento referente ao objeto quanto ao gozo de férias que abarcariam parte de 2 meses, ou seja, quando um funcionário entra em férias em um mês e retorna em outro. Alega que nos casos de início e término de férias, em um mês não gera qualquer dúvida. Enfrenta o mérito quanto ao lançamento de férias. Aí é o seguinte, eu até fiquei um pouco com uma certa dúvida nesse processo, porque a decisão de piso diz que não teria sido lançada sobre essas rúbricas, mas no relatório fiscal está constando expressamente o lançamento das férias. Então, no cerceamento de direito de defesa, eu não estou acatando as alegações da recorrente, porque o auto de infração contém, né, todos os elementos necessários para a análise e identificação da exação tributária. Portanto, revela-se inviável falar em cerceamento do direito de defesa, né? Das autuações sobre verbas indenizatórias, o debate, então, ele gira sobre essas verbas já citadas. Segundo consta do auto de infração, a apuração dos montantes de remuneração segurados foram analisados nas folhas de pagamento e as guias de recolhimentos à Previdência, que já por ali já dá para identificar a base de cálculo. A decisão de PIS assim se pronunciou. Ao tomar como exemplo o discriminativo remuneratório da jornalista Débora Oliveira, presente na citada folha de pagamento, percebe-se por meio de simples cálculos aritméticos que as rúbricas 42, férias no próximo mês, e 77, 1/3 de férias no próximo mês, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária no mês em que foram pagas aos segurados empregados, consoante manifestação do impugnante. O contribuinte reconheceu como base de cálculo da contribuição previdenciária o montante 1.419, somadas as rúbricas
citadas, e sobre tal valor foi arrecadado, mediante desconto da respectiva remuneração, a contribuição devida pelo segurado empregado, no total de 156,12, a soma das rúbricas aí citadas, a qual é resultado da aplicação da alíquota de 11% sobre a base de cálculo. Para retirar qualquer dúvida, foi feita uma tabelinha ali da folha de pagamento do mês 7 de 2004. Olha, se a rúbrica 42, férias, no próximo mês, e 77, um terço de férias no próximo mês, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária na competência 7 de 2004, e conforme salientado pelo impugnante na sua defesa, a rúbrica 46, férias pagas no mês anterior, e um terço de férias pagas no mês anterior foram classificados como não incidentes para fins de compor a base de cálculo do tributo em questão. Está claro que o contribuinte, em momento algum, considerou tal remuneração para fins de tributação. Então, aí, ocorre que o relatório de fiscal de folhas indica o lançamento de um terço de férias e férias proporcionais. Verificando o auto de fração, existem períodos que foram recolhidos e outros não, nas folhas 40 e seguintes. É justamente esses valores que a recorrente contestou no sede de primeira instância em seu recurso. Ela cita ali, né, uma série de informações que, insto considerar que exemplo típico de um funcionário que gozou férias parte um mês e parte no outro, ela vem fazendo esse cotejo, né? O equívoco basilar, tais rúbricas não integrariam, de fato, a base de cálculo por um único motivo: legalmente não tinha que integrar. Aí é o seguinte: no que diz respeito às verbas sobre terço de férias, entendo não ser devida a verba da contribuição previdenciária, em razão dos precedentes apontados no Poder Judiciário e no próprio CARF. Ressalta-se que o STF, em julgamento realizado no dia 31 de 8 de 2020, apreciando o tema 985 de repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso da União, assentando a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias gozadas. Entretanto, ainda pende de decisão transitada em julgado em razão de oposição de embargos de declaração. Por outro lado, o STJ se pronunciou de forma diversa em recurso julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Aí eu cito o julgado aí famoso, que a gente citava, o recurso especial 1230-957-RS. Então, nesse sentido, tendo em vista que ainda não transitou em julgado a decisão do STF, já que ainda pende de decisão de embargo de declaração, aplica a interpretação dada ao STJ da não incidência da contribuição sobre essas rúbricas. Então, eu estaria aqui dando parcial, dando provimento, porque foi o pedido do contribuinte nesse sentido, para afastar a incidência das contribuições sobre testes de férias e férias proporcionais. E como voto, presidente? Ok, não se questiona que as rubricas não foram pagas, né? Só a questão do STF mesmo em relação ao entendimento de incidência ou não sobre a rubrica. Aí na turma a gente tem divergência nessa situação das férias. Alguns entendem que aplica essa questão do STJ e outros que não daria para afastar a questão da lei em relação à incidência desse texto de férias, né? Em que pese a gente ter uma decisão do STF, a gente tem a lei, e a lei definia que seria incidente. Então, para mim é indiferente ainda ter sido julgado ou não essa questão dos embargos, não caberia ainda afastar a lei, uma vez que não tem uma decisão do STF falando que seria não incidente, né? Então, eu continuo entendendo que seria o caso de negar provimento. Mas a gente sabe que tem divergências no colegiado. Doutor João? Doutor Wesley, o senhor está também dando provimento na questão das férias proporcionais? Pois eu tinha colocado aqui as proporcionais, né? Não, eu vou retirar essa parte, João. Só num terço de férias. Porque a questão um terço, né? Eu não tinha me atentado para esses proporcionais, né? Não, ficou na verdade, está só ali na conclusão. Essa proporcional é da rescisão de contrato? Porque na verdade ele entendeu que ele não teria incidência porque parte do mês teria sido pago.
Então não é férias proporcionais, é férias no mês e férias no próximo mês, que a proporcional ela não tem incidência. A proporcional, que é a da rescisão, não tem incidência. É porque não está as proporcionais, eu não verifiquei aqui Não, aqui, pelo que eu entendi, o funcionário tira férias, aí pega uma parte no mês, outra parte no outro mês. Aí a parte que ele pagou no mês, ele coloca férias no mês, e a outra parte que ele pagou no outro mês, ele coloca férias no próximo mês. Ou seja, é férias mesmo normal. Férias gozadas, só que de um mês para o outro. Isso, parte do mês, uma parte do outro. Não é de rescisão. Então, no caso, no meu entendimento, teria incidência, né? Eu estou vendo aqui no auto de infração se tem aquelas proporcionais também, mas a princípio... Pelo que eu entendi, são só essas duas mesmo. A DRJ questiona aqui que isso não integrou, né? Se eu estou entendendo direito, não tem uma acordo da DRJ. É porque, na verdade, é o seguinte, eu também fiquei nessa confusão. O que ela disse? Parece que não integrou, porque ela diz, olha, não integrou porque ele não colocou na base de cálculo dele, mas não do lançamento. Ele não considerou como verba paga. Integrou, Você verificar o demonstrativo de folhas 26, que é um dos anexos aí do lançamento, é o anexo 2, ele fala de um lançamento, uma base de cálculo em janeiro, relativa às férias, que junta férias mais um terço, de 7.043,46. E isso é um dos valores lançados, entendeu? Você lançou esse, deve ter lançado os outros também. Sim, mas isso que eu quero dizer, a DRJ entendeu assim, que não teria integrado. Integrou. Mas não integrou. Por isso que eu botei no voto ali. Por outro lado, se constata assim, no lançamento fiscal que houve a integrou no... Eu tinha entendido que ela... Mas mesmo assim, ele também, nos cálculos dele, ele também considerou. Alguns pagamentos, no caso, não foram todos, tá? Porque, na verdade, não foram todos, porque realmente teve alguns que não haviam necessidade de serem lançados. Ok. Mais algum questionamento, pessoal? Doutor João, tá vendo mais alguma coisa? O voto é o mesmo para os dois, né, Wesley? O voto é o mesmo para os dois. Porque o outro acho que é o acessório. Acho que é um acessório. Deixa eu ver aqui o outro. Um é terceiro e o outro é principal. O outro é terceiros. Patronal então, e terceiros. Tá. É o mesmo voto. Bom, eu vou abrir divergência. Estou votando já? Podemos votar. Ah, tá. Estava esperando você terminar de olhar aí. Não, eu só fui verificar. Não é que o colegiado tem votado. Gente, essa questão já tem um tempo que não aparece aqui, né? Sim, eu vou abrir divergência para negar provimento ao recurso. Enquanto... Bom, primeiro, toda a questão, a discussão já havida no STF, quanto à questão da incidência, ainda que não tenha transitado em julgado, mas mesmo antes, acho que é de novembro, se não me engano, não é? Ou outubro, a decisão do STF, mesmo antes disso, o colegiado, ainda que não, de forma não unânime, já tinha se pronunciado no sentido de, e esse é o meu voto, no sentido de considerar o terço de férias como parcela remuneratória. Não se trata de uma indenização, não se indeniza nada, não há nenhum dano a ser indenizado, nenhuma subtração patrimonial a ser indenizada, e ele tem natureza de retribuição pelo trabalho, integrando a remuneração e o salário de contribuição para fins de incidência da contribuição previdenciária, que, na verdade, é também o teor da decisão do STF. Ora, a gente já vinha decidido assim, mesmo antes do STF ter se pronunciado. A despeito do que já havia decidido o STJ no recurso especial 1230-957. Então, eu abro divergência para negar provimento ao recurso. Doutor Paulo.
Bom, eu acompanho a divergência, eu ressalto que o meu entendimento é que a jurisprudência do STJ, por hora, está superada pela decisão do STF, então eu entendo que eu não esteja vinculado a ela. Então, eu acompanho a divergência. Doutora Fernanda? Divergência. Doutora Letícia? Divergência. Doutora Mônica? Divergência. Doutor Maurício? Também acompanho a divergência e compactuo com o que disse o doutor Paulo. Me parece que a jurisprudência do STJ tá superada e mais. E em sentido contrário, me parece que só aumentará a taxa de congestionamento judicial, porque é mais uma ação que vai para o judiciário sem precisar ir. Eu também acompanho a divergência. Então, em relação ao item 11 e 12, no caso, teve uma preliminar que o doutor Wesley rejeitou. Em relação à preliminar, ninguém discorda, né, do cerceamento de defesa. Então, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley, relator, que deu provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor. Quem poderia? Pelo jeito, o João está abrindo mão de fazê-lo, né? Ou faço? Só vou pedir licença um minuto, viu? Você vai fazer, Paulo? Faço. Só vou pedir licença um minuto. Eu só não vou pegar esse, porque eu peguei um da Fernanda que eu fiquei 2 dias fazendo aquela planilha lá do... Tranquilo, só um minutinho. Tô 2 dias fazendo a planilha. Então, designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Paulo César Tá sem Macedo. microfone, Vital. Vai vir coisa pior, hein, João? Eu sei, não, mas peraí. É porque como eu sou o decano e eu tenho que votar primeiro, não significa que eu tenho que fazer... Eu tô brincando. Voto, né? E outra coisa, esse é um voto muito fácil. Se fosse para fazer ele, menos de um parágrafo. Pronto. A gente já fez até voto nosso mesmo desse assunto. Tá, e aí eu, na verdade, não falei nada, porque eu queria dar a chance para os outros colegas fazerem. Só para completar ali... O voto vencedor, ainda mais um voto fácil desse, é bom que conta lá nas horas, né? Para depois... Às 3 horas lá. Só para completar ali, no STJ não tem ainda, do meu ponto de vista, tem divergência no STJ, que vai ser decidido, que foi decidido no STF pelas incidências, né, da contribuição. Mas o STJ tem divergência também. Não está pacificado no STJ o tema. Aliás, estava pacificado pela não incidência da... Sim, estava. Aí o STF é que veio e disse, bom, como já que é terça de férias, questões constitucionais, né, determinou pela incidência. E aí, diante da não trânsito em julgado, porque em sede de embargos o STF tem reformulado muitas questões, eu acabei não aplicando, porque se tivesse trânsito em julgado eu ia ter que aplicar, né, não tinha como não. Então é só para justificar, inclusive, porque foi dito aqui que o STJ pacificou o tema, não está pacificado. Não, foi eu que disse, no âmbito do STJ estava pacificado até o pronunciamento do STF. Sim, que era o contrário, né? Bom, sim, que era próximo é o item 13, Moto BH, também é do Dr. Wesley, vai do 13 até o 17. Aí eu não sei, tem obrigação principal, acessória, né? Aí como é que é isso aqui? Como é que vai ser a ordem? Eu vou sugerir nós começarmos pelo 14. 14, tá. O final 2008, 83. Eu vou tentar resumir, porque está bem fresco na cabeça, eu acho que fica mais fácil. Já posso falar? Vou esperar o Paulo. O Paulo voltou. Bom, o que acontece? Aqui, nesse recurso,
o acórdão de primeira instância julgou pela improcedência da impugnação e os fatos geradores foram remunerações pagas aos contribuintes individuais referentes a pagamentos não incluídos em folhas de pagamentos a título de comissões sobre vendas de consórcios com ou prestação de serviços por representantes comerciais obtidos através de documentos, ficou faltando essa palavra, e documentos, livros caixas ali, e de lançamentos contábeis pela empresa. Deixa eu só... Pronto. Aí o que acontece? A recorrente alega somente em sede de fiscalização que os contratos de corretagem feitos com pessoas físicas seriam, na verdade, pessoas autônomas com representação comercial sem vínculo empregatício e que poderia ser realizada por pessoa jurídica ou representação comercial autônoma. Essa é a tese da recorrente, que ela quer dizer o seguinte: não é um contrato feito somente com a pessoa física, ela é uma pessoa jurídica, na verdade, que possui representação comercial autônoma. Pode ser, tanto pessoa física quanto jurídica, ser um representante comercial. Entretanto, os contratos juntados ao processo não informam essa representação comercial em momento algum. Não tem nenhuma informação sobre esse tema. Ou seja, então foram pagos aí diversas comissões referente aos contratos de prestação de serviço de corretagem por consórcio nacional Honda, com diversas pessoas físicas. Nesse contrato está inserida a cláusula onde consta que o contrato tem por objeto a corretagem de grupos integrantes formados e administrados pelo consórcio nacional já citado. Cabe destacar, neste contexto, que o consórcio é apenas um sistema de compra e venda. Só um segundo, pessoal. Desculpa. É um sistema de compra e venda. Portanto, haveria aí questões a serem estabelecidas de relação entre o contrato com essas pessoas físicas. Aí ela argumenta que a lei que trata do representante comercial, número 4.886 de 65, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, impõe que a pessoa física regularize sua atividade por meio do Conselho de Representação. Ela alega lá que os documentos exigidos informados, no caso da decisão de primeira instância, que consta no artigo 3º, já faria jus à pessoa física ser um representante comercial. Porém, ela não juntou em nenhum momento informações que é do core, de cada pessoa física, ali, que a regularização daquela pessoa física perante o Conselho. Não tem isso no processo, e não tem informações. Outra interpretação equivocada da recorrente é de que, se a relação entre a recorrente e os prestadores de serviços não fossem de representante comercial, não haveria nota fiscal emitida com o recolhimento do ISS, e sim um mero recibo de pagamento de autônomo. Entretanto, são relações distintas com fatos geradores diferentes, de tributos diversos e competência tributária diversa, em conformidade com as repartições tributárias constitucionais. Então, nada tem a ver aí o recolhimento do ISS para o presente caso, já que essa relação está basicamente irregular, Então, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito do negar-lhe provimento. Ok. Algum questionamento? Doutor João? Eu acompanho. Doutor Paulo? Não saiu. Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Também acompanho.
Então, esse foi o item 14. Final 2008-83 da Moto BH. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. A gente vai para o 13, Wesley? Que é a obrigação principal também? Podemos ir para o 13. Tá. O 13, ele é referente às verbas patronais, tá? Então, a mesma coisa do É a mesma 14. coisa, as mesmas alegações, não há nenhuma inovação no recurso. Ok, doutor João, negando provimento ao recurso. Acompanho. Doutor Paulo. Não saiu. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutora Mônica. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Bem, acompanho. Então, item 13, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. O próximo, doutor Wesley. É o 15? O 15, ele é... Acho que é aí 68, talvez. O 15 trata-se de... Não, é 34. Né? Foram detectados exames dos documentos de livro caixa, relatório, descumprimento da obrigação acessória aqui, que diz respeito a deixar de lançar mensalmente em conta individualizada. Como foi os principais foram julgados improcedentes os recursos, né? Negado provimento ao recurso. Esse aqui, obviamente, seria um pouco diferente, porque ele não teria individualizado na questão da obrigação acessória. Eu estou aplicando, no caso, a súmula CARF 119 aqui, tá? Então, estaria dando parcial provimento para aplicar a súmula CARF número 119. Mas aí, nesse caso, não aplica, porque esse é o 34, que é deixar de contabilizar em títulos próprios da contabilidade. Tá, então eu estou retirando isso aqui. É aquela multa de valor único. Valor específico. Ok. Então eu estou vou negar provimento também em relação a isso aqui. É que ele deixou de contabilizar em títulos próprios da contabilidade essas rubricas aí do... Não, é só no próximo. Representante, Inclusive, eu não sei nem se no próximo, porque a decisão de primeira instância, ela fala que no momento da execução, ela será aplicada a multa mais benéfica, mas aí, pela dúvida, eu deixei. Tá, então, a súmula CARF número 119, é no próximo. Então, o item 15, então ficou negar provimento ao recurso. Isso. Ok, doutor João? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 15, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso. 16. O 16. Final 2008-41. O 16 é não apresentar ou deixar de preparar a folha de pagamento das remunerações pagas e acreditadas a todos os segurados. Esse aqui eu deixei ali a súmula, porque eu fiquei naquela dúvida se deixa ou não. Aí eu estou dando parcial provimento para aplicar a súmula CARF número 119, que é a questão da multa mais benéfica. Deixa eu ver aqui. Nesse caso não tem aplicação. Não tem também, não. O valor da multa é um valor fixo, ele não é aquele valor que era proporcional ao tempo, revogado. Ele não guardava relação com a multa aplicada no tributo. É só um valor fixo. O da folha de pagamento é aquele valor de 1.000 e pouquinho. Tem uma tabelinha que mandaram uma vez, lembra, Sheila? Sim. Mandaram no manual.
No caso, mandaram sobre isso. Esse aqui não seria por números de folhas, não? Não. O fato de ter um contribuinte vai ser o mesmo valor. Ele não entra no comparativo. O que vai entrar no comparativo vai ser o 68, salvo engano, 69, comparando com a obrigação principal, que são os que têm um valor, um cálculo de acordo com a competência incorreta. Ok. Esse também não tem, não. Ele deve ter deixado de preparar a folha de pagamento desses contribuintes individuais aí. Aí seria negar provimento ao recurso. Doutor João. Eu acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutora Mônica. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 16 da Moto BH, final 2841, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. 17. 17 é... elaborar e apresentar as GFIPs com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições. Isso aqui é o do 17. Agora é o 68 mesmo. Aí esse teria o comparativo. Que eu também fiquei na dúvida, porque... É o período de 2008 que foi lavrado. Não, então sim, não tinha MP ainda. Mas a decisão de primeira instância falou sobre isso. Deixa eu até pegar aqui, né? Ver como é que tá aqui, né? A decisão de primeira instância, ela citou o comparativo da lei. E ela fala, deste modo, conclui-se que a comparação das multas para verificar a aplicação mais benéfica e a atenção determinada do artigo 106 somente poderá operacionalizar quando o contribuinte manifestar sua intenção de liquidar o crédito, devendo ser considerados todos os processos conexos, principal e acessório, na comparação da multa mais benéfica. Então, em tese, ela está aplicando, né? Sim. E aí, por fim, após todos os esclarecimentos e visto que a falta não foi corrigida, voto pela improcedência da impugnação. Não, ela não está aplicando. Ela só comentou que não foi corrigido ali as informações de FIP, então ela não tem. Ele coloca no final, está na conclusão dele, está na conclusão. É porque a impugnação é improcedente porque não pediu. Por isso é improcedente a impugnação. Está correta a decisão da RJ. Mesmo nos casos que eu peguei, que a gente votou daquela escola lá, a impugnação foi dada por improcedente, embora tenha determinado o cálculo da multa nos termos tais. Se ele não fez o pedido, a gente determina o cálculo da multa, a RJ determina o cálculo, mas dá por improcedente a impugnação. Então, o que tem que verificar é isso. Se ela determinou que o cálculo fosse feito daquela forma, porque se determinou, a gente não tem razão de a gente aplicar a súmula. Ela determina. Isso já está determinado, não é matéria. Está na conclusão da DRJ até. Ela coloca bem na conclusão. Ela coloca assim na conclusão. Por fim, após todos os esclarecimentos e visto que a falta não foi corrigida, voto pela improcedência da impugnação e por manter o valor do auto de infração na sua integralidade, sendo que o cálculo e o comparativo das multas apuradas, conforme redação anterior e a trazida pela MP 449 de 2008, deverá ser realizada no momento em que postulada a liquidação do crédito constituído. Ela está determinando que se faça o comparativo, né? Acho que é isso que você falou, João.
Na dúvida, Eu acho que seria o caso de negar provimento mesmo, não? Bom, a questão é muito simples. Ele pediu isso no recurso? pediu. Pediu. Não foi dado pelo DRJ? Então a matéria não é controversa. Não é. Eu até acho, como eu fiz no meu voto lá, até acho que Eu vale acho a que você pena lá pode no final. responder. A multa deve ser calculada nos termos já decididos pela DRJ, porque isso não é controverso. Eu acho que você Se quiser pode fazer uma destacar isso observação para mesmo. a autoridade preparadora. Isso. Eu acho que não seria um caso de dar provimento, mas de ressaltar e destacar no voto, né? Como a DRJ fez. É. Ué, mas aqui ele pede na página 91, ele fala sobre o artigo 112, que determina que a lei tributária define infrações com penalidade interpreta-se de maneira mais favorável. Pois é, eu acho que nesse ponto, doutor Wes, se me permite, o senhor deve negar provimento, aliás, nem é negar, é nem conhecer, porque a matéria nem é controversa, o que ele está pedindo já foi dado. Tá, eu vou fazer o seguinte, que na multa aplicada, eu vou falar da súmula, vou citar a decisão de primeira instância, que já relatou, citar a decisão de primeira instância, que no momento da execução, né? Isso. Faz a ressalva. Do preenchimento dos requisitos legais, que é o que a decisão também falou, os requisitos legais e da execução do acordo, será avaliada, será analisada a multa, né? Dos valores, se não analisados os valores aplicados pelos comparativos lá. Isso. Acho que daí eu vou negar provimento, então. Disposto, para o mérito, negar-lhe provimento. Pronto. Resolvido. Esse foi o 17, final 2852. Isso. Então, vamos lá. Doutor Wesley está negando provimento nele. Doutor João. Eu acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutora Mônica. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhor presidente. Também acompanho. Então, item 17, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Aí a gente pode interromper a gravação para dar um intervalo. São 10h28, uns 15 minutos.